te traria. Se coubesse em minha mão, todo sonho nasceria. Das sementes pelo chão, paz nenhuma faltaria. Dos recantos de onde vez em quando aperta o coração. Eu andei pedindo a luz da lua, pra que fique em tua rua e que traga pelo vento meu mais nobre pensamento, garoando de alegria, carimbando poesia em cada nuvem que passar. E se eu puder voar, ou nas asas da saudade te encontrar, pra ser livre de verdade ao te abraçar, relembrar coisas da vida em frente ao mar. E se eu puder voar, te darei o arco-íris numa flor, ao silêncio que espera o sol se pôr. Pedirei que ilumine tua janela com meu amor. Todas as estrelas te daria, se coubesse em minha mão, todo sonho nasceria. Das sementes pelo chão, paz nenhuma faltaria. Nos escantos de onde vez enquanto aperta o coração. Eu andei pedindo a luz da lua, pra que fique em tua rua e que traga pelo vento teu mais nobre pensamento, garoando de alegria, garimpando poesia em cada canto que passar. E se eu puder voar, ou nas asas da saudade te encontrar, pra ser livre de verdade ao te abraçar, relembrar coisas da vida em frente ao mar. E se eu puder voar, te trarei o arco-íris numa flor, ao silêncio que espera ao sol se pôr. Pedirei que ilumine tua janela com meu amor. E se eu puder voar, ou nas asas da saudade te encontrar, pra ser livre de verdade ao te abraçar, relembrar coisas da vida em frente ao mar. E se eu puder voar, te trarei o arco-íris numa flor, ao silêncio que espera o sol se pôr. Pedirei que ilumine tua janela com meu amor. Pedirei que ilumine tua janela com meu amor. Pedirei que ilumine tua janela com meu amor. Com meu amor. Que orgulho. Depende de nós, de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós, de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da
amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. Depende de nós. Meus queridos irmãos, boa noite. É com imenso prazer que hoje a gente vai conversar um pouco sobre a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, item 21. E hoje a gente vai pensar e refletir um pouquinho sobre esse assunto tão delicado e importante para nós espíritas, né? Nascer, crescer, morrer, renascer e progredir sem cessar, tal a lei. Essa é uma das frases presentes no túmulo de nosso querido Allan Kardec, e é uma frase muito profunda que resume um pouco sobre a doutrina dos espíritos. A gente nasce, cresce, morre, renasce e progride sem cessar, porque essa é a lei que a gente acredita, a lei da reencarnação. Todavia, quando a gente fala de reencarnar, de viver, a gente precisa entender que junto com esse viver vem a morte. Mas quando a gente fala de perdas de pessoas amadas e mortes prematuras, a gente percebe que às vezes as nossas teorias aprendidas dentro dos templos religiosos se perdem, se confundem, e a gente se percebe às vezes órfão dos nossos filhos, órfão dos nossos entes queridos, nos sentimos um pouco sozinhos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões que assolam a nossa vida, principalmente a ideia de morte. Então, antes de mais nada, a Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela coloca uma mensagem mais ou menos assim: a morte, desse modo, deve ser cuidadosamente estudada e comentada em todas as oportunidades existenciais, a fim de que seja liberada dos artifícios que lhe foram colocados pela ignorância e pelas religiões do passado. Então a Joana de Ângeles ela já vem trazendo para a gente que cuidadosamente a gente precisa estudar e se aprofundar nesse assunto chamado morte, para a gente se libertar dos artifícios que foram colocados pela nossa própria ignorância ao longo do tempo e dos anos, né? A gente precisa começar a entender melhor como é esse mecanismo de morte, como ele funciona,
para a gente aos poucos ir se libertando desse peso que a gente carrega da ideia de morte, né? Fulano morreu. Meu Deus, como assim? Ele era tão novo. Mas como assim? Eu vi a pessoa ontem, né? A gente vive esse momento. E principalmente nesse momento de pandemia que a gente tá. Que a gente está o tempo todo entrando em contato e ouvindo falar nessa tal morte, né? Que nos persegue ao longo da vida. Então a Joana continua. Fazendo parte do processo normal da vida, não pode ser deixada à margem dos acontecimentos, como se merecesse consideração apenas quando se apresenta. Então a Joana de Ângeles ela vem fazendo o convite para a gente que a gente não deve pensar na morte somente quando a morte chegar, né? Quando a morte de alguém querido chegar. E esse precisa ser uma reflexão nossa ao longo da vida, né? Que é muito importante. Porque a ideia de morte ela é fundamental para a gente saber que tem um fim. E aí o Espiritismo ainda vem complementar a ideia de morte com a vida pós-morte biológica. Ou seja, que a gente continua uma trajetória mesmo após a nossa desencarnação, o nosso desenlace com o corpo físico. E automaticamente, então o Espiritismo ele nos traz uma outra ideia, de que nós não somos corpo, e sim que nós somos espíritos imortais, ou seja, espíritos que nunca mais vão morrer e que vivem nesse processo de nascer, renascer e progredir sem cessar. Mas uma coisa é a gente ter a teoria espírita, uma outra coisa é a gente vivenciar o espiritismo, né? Perceber, incluir o espiritismo dentro da nossa vida. Porque também não há problema, meus irmãos, da gente ficar triste, chorar, ficar com raiva da morte de um ente querido, de um filho, de um amigo. Não há problema nenhum nisso. O problema é a gente não saber elaborar isso ao longo do tempo. Até porque os grandes estudiosos da psicanálise dizem que se a gente não viver o luto, a gente está adiando um problema. A gente está plantando um transtorno para o futuro. Então, assim, é olhar para a nossa dor, viver o luto da ausência física. Antes eu podia abraçar, hoje eu não posso mais abraçar. Antes eu podia beijar, agora eu não posso mais beijar. Antes eu tinha com quem conversar, agora eu não tenho com quem conversar. Entende? E aí, quando a gente começa a entender que essa ausência gera um luto, a gente sabe viver esse luto de uma maneira mais plena, vamos dizer assim, mais consciente, né? E nada tem a ver com o espiritismo, é um processo psicológico natural viver essa perda, tá bom? Então, aquela ideia de que espírita não pode chorar, que espírita tem que ser forte, de que espírita tem que acreditar na vida após a vida, tudo bem, nós precisamos, mas também nós precisamos saber viver o luto da ausência física de um ente querido. Entende? Que é diferente da não aceitação, mas sim de viver o processo de reconstrução da vida sem a presença física daquele ser ou daquela pessoa. Que vai muito além do espírita não pode chorar. O espírita tem que ser forte. Como assim? Você é um palestrante espírita e está chorando? Então, meus irmãos, a gente precisa refletir sobre isso. Dentro da própria psicanálise, Freud estuda sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte. E ele vem falando que quando o nosso cliente está com a pulsão de morte, ou seja, não está querendo viver e por aí vai, a gente precisa estimular a pulsão de vida,
que é a pulsão, aquela energia que faz a gente querer viver, né? E aí é muito interessante pensar nisso, né? Você tem estimulado em você a energia ou as energias que fazem você querer estar nesse mundo, que fazem você querer viver, seguir um caminho, uma trajetória. Como é que é isso dentro de você? Reflita um pouquinho aí. Como é que está essa vida? Tem mais pulsão de vida ou mais pulsão de morte? Reflitam aí. Então, gente, o espiritismo, ele vem estimular a gente, espíritos imortais e espíritas, a, a estimularem na gente essa pulsão de vida, que é buscar a alegria de viver, a felicidade relativa, buscar o equilíbrio das nossas emoções, buscar conhecer a vida após túmulo, conhecer as nuances da nossa vida presente. Tudo isso é muito importante, né? Dando continuidade, a própria Joana, no mesmo livro Conflitos Existenciais, ela vem especificando sobre a morte. E olha o que ela nos diz, como é muito interessante. A fatalidade biológica estabelece que tudo quanto nasce morre. Então ela já vem dando uma frase muito forte. Nasceu, um dia vai morrer. A fatalidade biológica que ela está falando, não a fatalidade espiritual, tá bom? O processo de desenvolvimento celular, nas contínuas transformações, alcança um momento do qual cessa, dando início a uma outra origem de fenômenos transformadores. Então ela está nos dizendo que o nosso próprio corpo, a nossa própria biologia, tanto biologia individual quanto a biologia que a gente encontra no nosso ecossistema, na flora, na fauna, nos nossos animais, as nossas vegetais, que morrem, que vivem os ciclos naturais, ela vem trazendo justamente essa fatalidade biológica que todos nós vamos ter em algum momento. Isso é muito importante, isso é muito crucial, porque isso a gente já nasce e vai se desenvolvendo sabendo que um dia nosso corpo físico vai chegar na limitação. Mas quando a gente fala de morte prematura, a gente começa a se questionar, né? Será que aquele corpo físico estava preparado? Será que aquele conjunto de células, aquele organismo já estava pronto para morrer? Como assim? E uma pessoa de mais idade continua viva e por aí vai, né? Essas pequenas reflexões, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, né? Joana continua. Por mais em volta de mitos e tradições, mascarando-se e confundindo no pensamento humano, a morte consiste na interrupção dos processos vitais que mantêm o organismo em atividade, determinando-lhe a cessação. Então a Joana aqui está explicando que, resumindo a morte, ela é o que? A interrupção da energia vital, dos procedimentos vital, ou seja, daquilo que dá vitalidade, dá vida para o corpo. E nós, espíritas, acreditamos que o que dá vida para o corpo é o espírito imortal. Essa pulsão, vou dizer, espiritual, que é o que estimula o corpo a reagir, né? Quando a gente vai lá nas fases da reencarnação, desde o início, né? Desde os primeiros princípios lá da junção entre o oócito com os espermatozoides, a gente acredita que ali existe uma entidade, um espírito que vai pulsionando essa vida e vai caracterizando aquela genética daqueles dois elementos, constituindo um corpo físico e gerando um ser, que hoje nós somos esse ser, né? Então a gente vê que essa força espiritual vem desde o plano espiritual até esses processos que a gente vem vivendo ao longo da vida, né? Joana continua.
Preparando-se para morrer de maneira digna e natural, o ser humano altera completamente a paisagem social em que se encontra, por estabelecer condições para que o fenômeno transcorra sem choque nem traumatismo, ante a certeza do reencontro, que facultará o prosseguimento das afeições, a libertação de mágoas, a ampliação da capacidade de compreender e desenvolver os valores espirituais que exornam a todos. O que ela está falando aqui? Que quando a gente se prepara para morrer de maneira digna e natural, ou seja, entendendo que o processo de morte faz parte da vida, a gente começa a estabelecer e trabalhar conteúdos que precisam ser trabalhados dentro da gente. E aqui ela vem pontuando traumas, mágoas, choques que a gente viveu, dores que a gente teve. E aí tudo isso, quando a gente entende esse fenômeno e entende a vida pós-vida, a vida pós-vida, que eu digo a vida espiritual, pós-vida biológica, tá? A gente começa a refletir sobre como a gente está agindo nesse mundo. E quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vai mudando padrões de comportamentos, padrões de pensamentos que nos auxiliam a viver de uma maneira mais plena e, vamos dizer assim, sair mais leves dessa existência, né? Sair com mais leveza, com mais reflexão, com um pouquinho mais de crescimento espiritual e tudo isso, né? Ao mesmo tempo, dentro da antroposofia, tem um autor que é Einstein. Ele vem, se eu não me engano, Rudolf Einstein. O nome dele está aqui atrás do celular, eu não posso mexer. Ele vem falando sobre um ciclo que a gente tem ao longo da nossa vida. E é muito interessante a gente refletir sobre esse ciclo. A primeira vez que eu tive contato com a teoria dele, que foi em um curso que eu fiz, falando sobre os ciclos da vida, eu fiquei muito encantado e fiz muita associação com a doutrina, né? Vou explicar o porquê. Porque ele vem falando pra gente que a gente tem o fenômeno biológico, o processo de desenvolvimento biológico, o processo de desenvolvimento psíquico e o processo de desenvolvimento espiritual e da nossa individualidade. E ao mesmo tempo, ele vem falando que existem fatores que influenciam tudo isso na gente. Então, ele vem falando pra gente que a gente vive um processo de amadurecimento biológico de 0 anos a 21 anos. Ou seja, o desenvolvimento da nossa biologia acontece nesse período. A gente está muito mais físico, muito mais material, os desejos estão vindo à tona de uma maneira mais plena, mais intensa na adolescência e por aí vai, né? E ele vem falando que a gente vai passando por esse processo. Do 0 aos 7 anos, a gente está ali desenvolvendo a nossa personalidade, quem nós somos. Eu sou menino, eu sou menina, ou eu sou trans, quem sou eu nesse mundo, e aí onde eu moro, as coisas que eu faço, vai adquirindo os padrões de personalidade. E aí, dos 7 aos 14 anos, a gente começa a entrar nessa que a gente chama de adolescência, e dos 14 aos 21 anos a gente começa a crescer também. Porém, depois dos 21 anos, aí ele vem falando dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42, a gente começa a viver um processo de amadurecimento, que ele chama na teoria dele. Dos 21 aos 28, por exemplo, a gente começa a se questionar o que eu quero estudar, o que eu quero fazer da minha vida, eu quero morar sozinho, eu quero sair de casa. Coisas desse tipo são coisas que a gente vive nesse processo. E dos 28 aos 35 também, né? De uma maneira muito intensa. Porém, ele vem explicando
que o nome dessa teoria é a teoria do setênio, tá? Eu acho que eu esqueci de falar. Que em 7 anos a gente vem fechando ciclos. E olha que interessante, se eu não trabalho bem um ciclo, eu carrego questões desse ciclo para um outro ciclo. Então, por exemplo, eu posso estar com 28 a 35 anos, mas ter questões para resolver dos 7 aos 14. Ou seja, algum trauma, alguma coisa que eu vivenciei, memórias desagradáveis, padrões de pensamentos negativos que foram construídos ali. E aí a gente vai repetindo esses padrões ao longo dos próximos setênios. E aí, por que eu estou falando isso? Que a gente precisa estar sempre fazendo uma análise da nossa história e da nossa vida. A gente precisa estar fazendo uma reflexão dos nossos setênios, da nossa história, vamos dizer assim. Porque senão a gente carrega dores e dissabores desses setênios. Então, ele vem fazendo justamente essas associações, né? E aí quando a gente fala dos 35 anos, quando a gente chega nos 35 anos, a gente começa a falar de uma meia-idade, né? Ele vem falando isso, Jung vem falando isso, Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, a própria Joana de Ângeles vem falando disso, e por aí vai, né? E aí quando a gente chega nessa fase, dos 35 aos 42 anos, depois até os 49, a gente tem o que ele chama de a gente se tornar pai e mãe da nossa história, né? Começar a olhar de uma maneira mais madura. E se a gente não cuida de cada ciclo, se a gente não vivencia plenamente cada ciclo, esses ciclos vêm à tona de uma maneira muito intensiva. Então, esses ciclos, né, que a gente vive, justamente passa por esse processo de olhar para a nossa história, né, de olhar para a nossa trajetória. Então, quando a gente chega nessa segunda metade da vida, que Rudolf Einstein diz, ele vem justamente falando que a gente precisa se tornar pai e mãe da nossa história, né? E aí é a fase do amadurecimento, né? É a fase que a gente está mais maduro, segundo ele. Porém, a gente vê pessoas de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, totalmente imaturas. O que quer dizer isso? Que essa pessoa não teve a capacidade de olhar para as fases da vida dela, olhar para essas trajetórias da vida dela, entende? Então, que é muito importante a gente fazer esse processo. Por isso que o Espiritismo ele vem com essa pegada muito de autoconhecimento, da gente se ver, se olhar, se observar e por aí vai, né? Então, que possamos refletir sobre esses setênios que a gente vive. Em qual setênio você ficou agarrado? De 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, 28 a 35, de 35 a 42, de 42 a 49, de 49 a 56 e por aí vai. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? E aí foi o insight que eu tive quando eu tive essa aula, que é o que são os setênios, se não aprender a lidar com a morte, com os ciclos, com as fases de início e fim. O que é essa teoria, se não a ideia de que a gente precisa olhar para as partes nossas antigas e falar assim, agora eu entendo a importância de ter vivido esse processo nesse tempo específico. Então, eu consegui fazer uma associação que eu considero muito bacana, de que a gente precisa viver bem os nossos ciclos para cada vez mais estar desapegado, desagarrado de coisas do nosso passado e que ainda doem. Entende? O budismo ele fala muito de apego, né? Que a gente precisa trabalhar os apegos. Joana de Ângeles até coloca algumas teorias do budismo em alguns livros dela.
Porém, a gente precisa entender que só existe o apego porque existe a ideia de posse. E a gente não tem nada nesse mundo a não ser a nossa própria consciência. Toda ideia de posse gera uma ideia de perda. Entende? Então, é muito importante a gente refletir isso também. E aí vem a ideia, né? Se a gente não viver essas pequenas mortes, como é que a gente vai conseguir viver as mortes reais, as mortes biológicas, que a gente considera reais, né? E a gente precisa refletir sobre isso, né? E você também precisa se perguntar em qual setênio você está. Qual é a fase que você ainda está, precisa olhar com mais carinho, né? Eu poderia explorar muito mais essa teoria, falando de características de pessoas dessas idades e tudo mais, mas hoje não é necessário. Eu quis mais trazer a ideia dos ciclos e o quanto que a gente precisa trabalhar esses ciclos. Ao mesmo tempo, a Joana de Ângeles, ela vem meio que contribuindo com a teoria de Carl Gustav Jung, trazendo alguns termos específicos como sombra, self, ego e por aí vai. E a gente precisa pensar, né? Pensando pela ótica lá da psicanálise, por exemplo, que Freud chega a dizer que a gente tem 5% de consciência, de 5 a 10% de consciência e de 90 a 95% de inconsciente. Ou seja, Freud está dizendo para a gente que a gente só se conhece 5%, de 5 a 10%. Né? E a gente às vezes se acha detentor de um autoconhecimento muito grande. E aí quando a gente se acha detentor de um autoconhecimento muito grande, a gente não cresce, porque a gente já é perfeito, a gente não evolui intelectualmente, moralmente, porque eu já sei tudo do espiritismo, eu já sei todas as teorias, eu já domino todas as técnicas, né? Mas não é bem assim. A gente sabe muito pouco das coisas que a gente sabe. O próprio Carl Gustav Jung tem uma frase que as pessoas atribuem a ele que domine todas as teorias, estude todas as técnicas, mas quando se encontrar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Fazendo a gente sair dessa postura egóica de que a gente sabe muito, de que a gente tem isso, de que a gente tem aquilo, porque quando a gente desencarna, a gente não leva nada com a gente. Esse é um ponto fundamental que todos nós precisamos refletir, ok? Então é muito importante. E aí a Joana de Ângeles, ela vem trazendo essa ideia de sombra, reconfigurando a ideia de Jung, de que são as questões que a gente não quer olhar. Né? A gente se acha iluminado, mas aqui tem uma luz, mas por trás dessa luz tem uma sombra gigante que domina a gente. Enquanto a gente não olha para essas questões inconscientes, a gente não consegue se tornar mais consciente de quem somos, desse mundo que estamos e por aí vai. Das nossas questões emocionais, que precisam ser trabalhadas para não serem levadas com a gente pós-túmulo, ou se forem levadas, serem levadas com muito mais consciência e por aí vai, né? Então a gente precisa voltar para dentro o tempo todo, né? Nós somos espíritas apenas de teoria ou nós somos espíritas de vivência? Pensa aí. Nós somos espíritas que sabe de todas as questões do livro dos espíritos, ou a gente vivencia o espiritismo fazendo aquela reflexão que nos é convidada na questão 919 por Santo Agostinho, que ao deitar a gente deve interrogar nossa consciência de como foi o nosso dia, de como está sendo a nossa vida.
Entende? Eu acredito muito que nós, espíritas, estamos teorizando o que precisa ser vivenciado emocionalmente falando. E isso é um mecanismo de fuga do ego, a racionalização, né? Então a gente precisa refletir sobre isso também. Eu estou fugindo de entrar em contato com a minha própria alma? Pensa aí, gente. Então, todos esses mecanismos precisam ser refletidos. A gente precisa refletir, né? Mas o dirigente da casa espírita, a pessoa da casa espírita, todo mundo é ruim, menos você, a florzinha de luz do deserto, né? A conectada com os guias lá do nosso lar, né? Amiguinha de Jesus, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a gente, se entender imperfeito e entender que também a gente tem os nossos espinhos, né? Inclusive, há pouco tempo, no Sétimo Seu, a gente promoveu um evento, tem 2 semanas, com os jovens, e aí eu contei a história do porco-espinho, que é a seguinte história. Numa época glacial, onde estava muito frio, parecido com o frio que a gente está vivenciando hoje, eu tô de casaco, gente, vivenciando hoje, né, em Xerém, em Caxias, no Rio de Janeiro no geral, os porcos-espinhos estavam quase morrendo. E eles resolveram se juntar uns com o outro. E aí, quando eles se juntaram, um espinho de um porco-espinho estava espetando o outro, eles resolveram se separar novamente, porque eles não estavam aguentando a dor que o outro estava causando. Resumindo, eles chegaram num dilema: ou a gente morre ou a gente suporta o espinho um do outro. Eles resolveram se juntar de novo, um aquecendo o outro, sobreviveram e aprenderam a lidar com os espinhos do outro e passar por essa fase, entendendo que nós também temos espinhos. Observação: aqui eu não estou falando de relacionamento abusivo. Aqui eu estou falando da consciência da nossa imperfeição e do entendimento de que o outro também é imperfeito, né? E que isso é muito importante. Antônio, por que você está falando isso? Porque se a gente não sabe viver o nosso processo de imperfeição e de vida, a gente não vai saber viver o momento de morte. A gente não vai saber o momento de finitude. Porque senão, no momento em que a morte chega para a gente começa a questionar Deus ao ponto de nos acharmos superior, acreditando que a gente deveria ser isento de X ou Y situação. Entende? Eu não deveria passar por isso, eu faço tanta coisa na casa espírita e etc. Estamos equivocados, tá? Dando continuidade aqui, quando a gente fala de mortes prematuras, a gente está falando de morte de um espírito que já tem uma trajetória espiritual que vai além dessa biológica. E em nenhum momento aqui eu estou falando que a gente não deva viver a dor dessa perda. Todos sabemos o quão difícil é. Já perdi pessoas muito queridas, próximas. Olha a linguagem, né? Perdi, né? A gente não perde, mas a gente perdi biologicamente falando, mas a gente precisa trabalhar na gente para a gente não se perder também, né? Nesse caminhar, nessa trajetória. E é muito importante a gente refletir sobre isso. E principalmente porque quanto mais a gente entende esses processos de vida, a ideia de morte como um fenômeno natural, e por aí vai, a gente começa a desenvolver na gente o que a gente chama de fé, de esperança, de confiança, de consolação, né? O Espiritismo, ele é o consolador, consolador prometido, né? Então, você está se consolando com o Espiritismo nesse momento de pandemia? Vocês estão conseguindo lidar com esses sofrimentos, com essas mortes, olhando com o olhar espírita?
Quando eu digo olhar espírita, a gente precisa ter muito cuidado também, porque a gente tem muitos doutores do espiritismo que dizem assim: fulano morreu. Esse morreu porque na outra encarnação ele fez isso. Ciclano morreu por causa disso, então na outra encarnação ele... Gente, isso não compete a gente avaliar. Fazer isso é o sinal de uma arrogância muito grande. A gente não tem esse poder de analisar o porquê que um morreu ou não morreu. A gente só tem uma função: ajudar, consolar aqueles aflitos pelas mortes que foram causadas, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nessas coisas, nesses quesitos, né? E agora, pensando um pouquinho no lado daqui, eu ouvi uma vez uma pessoa com muita dor reclamando do filho, que o filho tinha morrido e por aí vai, que ela tinha perdido o filho. E aí foi lançada a seguinte reflexão para essa pessoa. Né? A pessoa estava muito sofrida. E essa reflexão é com o olhar espírita, tá? A pessoa estava no atendimento, onde podia ser colocado isso. Se a pessoa, vamos dizer assim, estava ali reclamando das dores da perda daquele ser, imagine para aquele ser que desencarnou e que foi para o plano espiritual, como está sendo deixar mãe, pai, filha, esposa, trabalho, vida social aqui no físico. Quem é que teve mais perdas? O desencarnado ou o encarnado? Tem como mensurar isso? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que, do mesmo jeito que nós encarnados temos as nossas perdas físicas, o espírito também tem as suas perdas físicas. E ele precisa lidar com muito mais intensidade dessas perdas, que são muito mais perdas. Entende? Sem contar que ele precisa lidar com essas perdas e também com uma outra coisa, com os pensamentos que chegam até ele e que podem perturbar a consciência dele. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. É muito importante a gente pensar no quanto que a gente não olha o outro lado também. E aí, no Evangelho, no capítulo 5, que eu acho um evangelho fantástico, Bem-aventurados os aflitos, porque ali vem trazendo várias causas do sofrimento humano que a gente precisa refletir, e aí vem trazendo sobre a morte prematura, a morte por suicídio e por aí vai. Né? Porque vem fazendo a gente refletir também esse capítulo sobre as coisas que a gente cria nessa existência e gera sofrimento nessa própria existência e não tem nada a ver com as vidas anteriores, né? Mas nesse capítulo, no item 21, o Espírito diz, Sansão diz: em vez de vos queixar-vos, regozijai-vos, quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que os vossos filhos bem-amados estão bem perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que lhes guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrojadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus.
A gente precisa olhar com isso com muito carinho, e eu reforço aqui que a gente não está falando de um luto que precisa ser vivido. Esse luto, essa dor da perda precisa ser vivida. Mas quando esse luto é vivido, a gente começa a ir por uma outra parte que o Espiritismo nos proporciona, que é dessa confiança, dessa fé inabalável, que faz a gente confiar que após essa existência existe algo além, né? Ele continua, o Espírito. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos guardarão por vir, que o soberano Senhor prometeu. Então, o Espiritismo ele vem trazendo esse olhar, que assim, pós-morte física existe a vida, né? Mas a dor da ausência, ela permanece, ela continua. E a gente precisa aos poucos aprender a lidar com essa dor, lidar com essa perda, através da consciência, de toda essa consciência individual e do outro que a gente está falando agora, né? Então, no capítulo 6, Cristo Consolador, tem uma parte do Evangelho que diz mais ou menos assim: Vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos refletir sobre essas mensagens, refletir sobre essa passagem de Mateus, e que possamos principalmente compreendermos e exercitarmos na gente a consciência de que a vida não cessa. A morte é um jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre um caminho invariavelmente igual. Crê e trabalha, esforça-te no bem. Sempre. Essas mensagens finais vêm de complemento para a nossa reflexão. Que a paz de Jesus, que o amor do Mestre possa abençoar todos nós que aqui estamos, e que eu possa ter contribuído de alguma forma para essas pequenas reflexões. Muita paz, que Jesus abençoe a todos.